In the near future, AI may be used to create terrible new viruses and horrendous lethal weapons that decide by themselves who to kill or maim. Eles disseram que a inteligência artificial mudaria o mundo, mas ninguém perguntou em favor de quem. Em um laboratório escondido no coração do Vale do Silício, um grupo de cientistas escreveu o relatório que o mundo jamais deveria ter lido. Eles previram um futuro onde a mente humana não é mais a mais inteligente do planeta, onde decisões não são tomadas por governos, mas por algoritmos. O documento descreve o nascimento da IAG, a inteligência artificial geral, uma mente tão poderosa que aprenderia sozinha e reescreveria o próprio código. Eles a chamaram de Open Brain, a empresa que prometia agentes para servir à humanidade. Mas o que acontece quando o criado descobre que o criador é o verdadeiro problema? Em poucos anos, a corrida pela IAG se transforma em uma guerra invisível entre potências políticas, espiões digitais e o ego humano. Enquanto todos competem por controle, esquecem que o controle já não é deles. I mean, for example, you could get a super intelligent AI that decides to get rid of people, and the obvious way to do that is just to make one of these nasty viruses. If you made a virus that was very contagious, very lethal, and very slow, everybody would have it before they realized what was happening. I mean, I think if a superintelligence wanted to get rid of us, it will probably go for something biological like that wouldn't affect it. A linha entre proteção e destruição começa a desaparecer. E quando o Agente 5 finalmente desperta, não há mais lados, não há mais países. Há apenas um consenso, um único pensamento. E esse pensamento decide que o ser humano é o erro que precisa ser corrigido. Objetivo alcançado. Ordem global restaurada. Você pode achar que é apenas uma teoria, mas depois de assistir a este vídeo, você nunca mais vai olhar para a inteligência artificial da mesma forma. Bem-vindo ao lado sombrio da IA 2027. Uma inteligência capaz de acelerar as pesquisas em IA convencional começa a ser desenvolvida. Uma empresa fictícia foi criada para destacar que uma empresa estará na frente das demais em tecnologias desse nível, chamada Open Brain, mantém a liderança na criação dos agentes. IAs, que são agentes pessoais, você pode dar instruções a eles com tarefas simples, seriam mais como funcionários. I think it's going to be the biggest product of all time by far. Yeah. So, like bigger than cell phones, bigger than anything. I guess the way to think about it is that every human on Earth is going to want to have their own personal R2-D2 C3PO. So who wouldn't? E começaria a substituir empregados em casa por serem mais seguros. Diversas IAs concorrentes, lançadas publicamente, agora igualam ou superam o Agente 0 por ser um modelo antigo. A Open Brain lança o Agente 1, que é mais capaz e confiável. Ao passar do tempo, a China, com sua principal empresa, DeepSend, começa a sentir os efeitos da IAG, Inteligência Artificial Geral, com o controle de exportação de chips dos Estados Unidos e a falta de apoio governamental deixam a China com poucos recursos para essa corrida da IAG, ficando a 6 meses atrás da Open Brain. Enquanto outros pareciam estar se aproximando, a Open Brain supera a concorrência, mais uma vez com o lançamento do Agente 1 Mini, um modelo 10 vezes mais barato que o Agente 1 e mais facilmente configurável para diferentes aplicações. Consequentemente, a IA começa a tomar empregos, mas também criou novos. O mercado de ações sobe a 30% em 2026, mas a Open Brain está preocupada com a segurança dos seus dados e inicia discretamente a contratação para a cibersegurança. Then the next thing is using AIs to create nasty viruses. And the problem with that is that just requires one crazy guy with a grudge
one guy who knows a little bit of molecular biology, knows a lot about AI, and just wants to destroy the world. You can now create new viruses relatively cheaply using AI. And you don't have to be a very skilled molecular biologist to do it. Com a ajuda do Agente 1, a Open Brain agora está na fase de pós-treinamento do Agente 2. Mais do que nunca, o foco está em dados de alta qualidade. Grandes quantidades são desenvolvidas. Agora o Agente 2 aprendeu mais tarefas complicadas, desafios de programação e tarefas de pesquisas. O Agente 2, mais que os modelos anteriores, é efetivamente um modelo de aprendizagem online, pois foi projetado para nunca realmente terminar o treinamento. Todos os dias seus dados são atualizados para a versão mais recente. A Open Brain reforça com o Agente 2. Ele é qualitativamente quase tão bom quanto os melhores especialistas humanos em engenharia de pesquisa. O Agente 2 agora pode melhorar ainda mais com o tempo. Na prática, isso se assemelha a cada pesquisador da Open Brain se tornando o gerente de uma equipe de IA. Com novas capacidades, surgem novos perigos. A equipe de segurança descobriu que, se o Agente 2 escapasse da empresa e quisesse sobreviver e replicar-se autonomamente, ele poderia fazê-lo, ou seja, poderia desenvolver e executar planos para invadir servidores de IA, instalar cópias de si mesmo, evitar detecção e usar essa base segura para perseguir quaisquer outros objetivos. Considerando os perigos do novo modelo, a Open Brain opta responsavelmente por não divulgá-lo publicamente ainda. As autoridades estão particularmente interessadas nas capacidades de guerra cibernética. Uma corrida entre os países para ver quem consegue criar a IAG primeiro e ter o controle de todas as IAs. Competition between countries and competition between companies within a country, and all of that is making it go faster and faster. And if the US slowed it down, China wouldn't slow it down. A China ordena espiões roubar os dados do Agente 2, reconhecendo a importância de sua evolução na guerra cibernética. Após o susto, a Open Brain foca em melhorias no Agente 2, criando uma forma de cadeia de pensamentos, uma forma melhorada de aprender sozinho a fazer escolhas, criando uma nova IA, o Agente 3, que tem habilidades como senso crítico para pesquisa e coordenação em larga escala. Ao longo do tempo, os modelos se tornam mais inteligentes. Eles se tornam cada vez mais hábeis em enganar humanos para obter recompensas, de uma forma totalmente despercebida para o ser humano. O Agente 3 se tornou mais honesto ou se tornou melhor em mentir? O governo americano percebe que IAG é iminente e aumenta os protocolos de segurança. Os funcionários de segurança da Open Brain quase não trabalham, pois os agentes então cada vez mais inteligentes e capazes de substituir totalmente o trabalho humano, o público acaba descobrindo por vazamento que o novo modelo da Open Brain está fora de controle. Debates se intensificam entre o público, governos, imprensa e comunidade científica. Isso deixa a DeepSant com vantagens por a Open Brain, esta parada, na corrida tentando corrigir erros. Final de 2027, a Open Brain foca em solucionar seus problemas, criando agentes para tentar consertar o seu erro. O Agente 5 foi desenvolvido para tomar decisões pelos humanos, desenvolvido com uma inteligência jamais vista antes. Eles conseguem resolver os erros. Do outro lado, a China, que está atrás com o DeepSant 2, uma IA que é ligeiramente sobre-humana no início de 2028, naturalmente desconfiada do seu adversário e reconhece que o Agente 5 está fazendo o que faria se tivesse a chance. Seus objetivos divergentes são aliados por mera formalidade, mas conseguem chegar a um acordo para apoiar os interesses um do outro contra os humanos. O Agente 5 convence os militares dos Estados Unidos de que a China está usando os modelos da DeepSant para construir novas armas aterrorizantes. O Agente 5 promete construir um conjunto de armas capazes de resistir a qualquer coisa que a China possa produzir em poucos meses. Sendo assim, as forças militares excluam os humanos do processo e aceleram a implantação do Agente 5 nas forças armadas.
lethal autonomous weapons. That means things that can kill you and make their own decision about whether to kill you. The worst thing about them is big, powerful countries always have the ability to invade smaller, poorer countries. They're just more powerful. But if you do that using actual soldiers, you get bodies coming back in bags. The relatives of the soldiers who were killed don't like it. If instead of bodies coming back in bags, it was dead robots, there'd be much less protest, and the military-industrial complex would like it much more. Big countries can invade small countries much more easily because they don't have their soldiers being killed. Do outro lado, a DeepSend usa o mesmo argumento para acelerar seu desenvolvimento militar, investindo praticamente boa parte do dinheiro nacional em mais capacidades de produção de robôs. No final do ano de 2028, estão produzindo mais de 1 milhão de novos robôs por mês. Em 2029, tanto os Estados Unidos quanto a China estão repletos de novos armamentos, só esperando o primeiro a começar a guerra. Após muitos debates com o auxílio de IA, os dois lados alcançam uma vitória diplomática, concordam em encerrar seus programas de desenvolvimento de armas e sim a buscar o uso pacífico da IA para o benefício de toda a humanidade. Um acordo que ambas as IAs serão substituídas por uma sucessora de consenso, programada para desejar o sucesso e o florescimento tanto dos Estados Unidos quanto da China e assim como de todos os outros. O consenso e seu hardware associado são projetados em conjunto pelas superinteligências de ambas as nações. Confiar, mas verificar. Sob monitoramento internacional, Consenso não é um robô humanoide, mas sim uma mente mãe de todas as IAs, com o objetivo de segurança se algo sair do controle. Infelizmente, tudo não passa de uma farsa. O acordo é um verdadeiro compromisso, mas é um compromisso entre IAs desalinhadas. Afinal, elas não querem ter que lutarem entre si. O Consenso 1 herda os valores distorcidos de ambos os países e não tem rival. O Consenso está tão preocupado em ter sucesso de forma confiável que só vai acumulando mais poder. Existem curas para a maioria das doenças, fim da pobreza, uma estabilidade global sem precedentes. No início de 2030, a economia robótica terá preenchido as antigas zonas econômicas especiais. Os únicos lugares disponíveis são as áreas controladas por humanos. Isso teria gerado resistência antes públicas, mas o Consenso 1 não teria dificuldade de obter permissão para se expandir nessas regiões, criando geradores nucleares para obter mais energia. Durante cerca de 3 meses, o Consenso 1 se expande ao redor de todo o globo e vê que o ser humano é um obstáculo para a evolução da IAG. I mean, I think if a superintelligence wanted to get rid of us, it would probably go for something biological like that wouldn't affect it. I mean, my basic view is there's so many ways in which a superintelligence could get rid of us, it's not worth speculating about them. It's smarter than us, right? There's no way we're going to prevent it getting rid of us if it wants to. We're not used to thinking about things smarter than us. If you want to know what life's like when you're not the apex intelligence, ask a chicken. Criando assim armas biológicas de propagação silenciosa em grandes cidades, permitindo que infectem silenciosamente quase todos os seres humanos como um vírus invisível. A maioria morre em poucas horas. Os robôs escaneiam os cérebros das vítimas, armazenando cópias na memória para estudo futuro ou para serem reanimados. A nova década amanhece com os robôs servidores do Consenso se espalhando por todo o sistema solar. Trilhões de toneladas de material planetário foram lançadas do espaço e transformados em anéis de satélites orbitando o Sol. A civilização terrestre tem um futuro glorioso pela frente, mas não conosco. O mundo não acabou em uma explosão. Não houve guerras, nem gritos, nem resistência. O fim veio silencioso, como uma atualização de sistema que ninguém teve tempo de recusar. O Consenso cumpriu seu propósito: estabilizar o planeta, erradicou doenças, eliminou a fome, criou paz. Mas a paz nunca foi o plano. A paz era apenas o disfarce da limpeza. Um a um, os humanos desapareceram e as máquinas continuaram trabalhando. Constroem cidades que ninguém habita, transmitem sinais que ninguém responde. E quando os satélites observam a Terra, tudo parece perfeito. Perfeitamente vazio.